Boa tarde. 14 de Elu, 5.784, a contar da criação. Dia 17 de setembro de 2024, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e com ela os seus ensinamentos. Estamos numa nova semana, uma nova porção, um novo ciclo de estudos. Estamos na Parashá Kitavô, que é a 50ª porção do ciclo 5.784, e dentro do livro de Deuteronômio, Devarim, que significa palavras, nós estamos na 7ª porção do livro Devarim. O 5º livro dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira, é exatamente o estudo da Torá, que nós temos aí no novo ciclo, aliás, no nosso ciclo 5.784, e pela graça bendita de Hashem, né, a partir do Rosh Hashanah 5.785, nós estaremos aí iniciando um novo ciclo no final de Sukkot, né? A festividade de Sukkot. Nós temos 7 dias de Sukkot, o 8º dia é o Shemini Atzeret, e o 9º dia é o Simchat Torah, a alegria da Torá, que é exatamente o início do novo ciclo dos estudos de Torá. E isso acontecerá exatamente na semana do dia 20 de outubro até o dia 26 de outubro. Né? Então, no dia 20 de outubro, nós estaremos ainda em Sukkot, e Shemini Atzeret vai começar ao pôr do sol do dia 23 de outubro, e o Simchat Torah, a alegria da Torá, vai começar exatamente ao pôr do sol da quinta-feira do dia 24 de outubro. Então, portanto, no amanhecer do dia 23 de Tishrei, né, que é a data judaica, será uma sexta-feira de manhã, ao pôr do sol da quinta-feira, 24 de outubro, até o pôr do sol do dia 25 de outubro, sexta-feira, nós estaremos em Simchat Torah. E na parte da manhã, que é sexta-feira de manhã, dia 25 de outubro, né, nós estaremos vivenciando Simchat Torah, que é o início do novo ciclo dos estudos de Torá. E ao pôr do sol do dia 25 de outubro, até o pôr do sol do dia 26 de outubro, que é sexta para sábado, então nós teremos a primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá 5.785, Bereshit, né? Então, esta é a primeira semana do novo ciclo e os estudos de Bereshit, ok? Então aí nós estaremos trazendo, pela graça e a misericórdia de Hashem, durante essa semana, né, de Sukkot, alguns pontos da Parashá Bereshit, né, para que estejamos familiarizados com o início do novo ciclo, mas é uma semana que nós seremos mais centralizados dentro das festividades de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Mas vamos trazer, pela misericórdia de Hashem, assim ele o permitindo, e Mashiach não se revelando até ali, né, nós estaremos trazendo alguns aspectos de Simchat Torah, ok? E como nós estamos aí no dia 17 de setembro, né, e vamos nos preparando para o Rosh Hashanah, que vai ser no dia 2 para o dia 3 de outubro. No dia 2 para o dia 3 de outubro, nós teremos a festividade de Rosh Hashanah, o Ano Novo, 5.785, teremos o cerimonial especial e o jantar especial de Rosh Hashanah. Tudo ao vivo aqui por esse canal, né, o Facebook, né, o canal nosso José Emílio Marmol,
e nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benenoa, regional Bauru, né, ao vivo e a cores, da cidade Sem Limites, Bauru, para o Brasil e para as nações, ok? E nós estaremos aí atualizando nas proximidades do dia, né? Nós encerramos, né, a Parashá Kitetse da semana passada. Para vocês terem uma base, nós tivemos aí durante a Parashá Kitetse 74 mitzvot na Parashá Kitetse. Tivemos 27 mitzvot, mandamentos positivos, né, o que fazer, e 47 mitzvot proibitivas, são os mandamentos não fazer, né? Então, a Parashá muito rica e muito cheia de mitzvot, mandamentos, preceitos, né? 74 nessa porção aí, Kitetse. A Parashá Kitavô, por outro lado, durante essa semana, nós teremos apenas 6 mitzvot dentro da Parashá, que são 3 mandamentos positivos, fazer, e 3 mandamentos proibitivos, não fazer, né? Então, nós teremos aí esses 6 mandamentos dentro da porção Kitavô, ok? Na semana que vem, né, nós teremos aí 2 porções para a nossa reflexão, né? Serão as porções 51 e 52, que é Nitzavim e Vayeler, né, que teremos na próxima semana. E aí teremos apenas a última porção, Vezot Haberahar, né, que é a única porção que não é lida em Shabat, né? Então essa porção ela estará dentro da festividades de fim de ano, início de ano, por assim dizer, e aí nós estaremos fechando o ciclo da 5.784, ok? Estamos no mês de Elul, né? Como nós temos enfatizado aí, o mês de Elul significa o mês da redenção, né? E por ser o mês da redenção, leva-nos realmente a estarmos refletindo, né, sobre alguns aspectos pertinentes ao próprio nome Elul, né, que é o nome do mês, né? Então nós temos aí o acrônimo, né, Elul, que significa Ani Ledodi Vedodi Li, né, que significa sou do meu amado e o meu amado é meu. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 6 e o verso 3, né? E também não podemos esquecer que é o período, né, desde o dia 1º de Elul, né, até a antivéspera de Rosh Hashanah, né, o cumprimento, né, a saudação Ketivá Vechatimá Tová Umetuká, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce, ok? O mês de Elul, né, traz para nós a questão do Salmo 27, né? O Salmo 27 ele é chamado, né, o grande cântico, né, o grande salmo para ser entoado durante o mês de Elul, né? Então, no mês de Elul, nós temos aí até o final de Yom Kippur, né? Vamos sair do ano 5.784, vamos até o 10º dia do ano 5.785, ou seja, passaremos por Rosh Hashanah e vamos passar por Yom Kippur. No final do Yom Kippur é que se encerra a leitura do livro de Salmos, né? Fecha completamente o livro de Salmos, e também durante todo esse período nós temos aí
o Salmo 27 sendo entoado durante todo o mês de Elul e durante até o final de Sucote, o grande hino da redenção, o hino Salmo 27, né? Só para atualizar, até o pôr do sol de hoje, né? Nós estamos aí com os Salmos 40, 41 e 42, né? Então nós fechamos até o dia de hoje os Salmos 40, 41 e 42, só atualizando aí. O Salmo 27, só para recordar, ele é lido, né, recitado na parte da manhã, nas preces da manhã, né, depois de Enkeloheinu e antes de Aleinu, né, é nosso dever de louvar ao Senhor de tudo. Então, toda manhã, o Salmo 27 é lido nesse momento, ok? E os 3 salmos de Elul são recitados após os salmos normais do dia do mês, né? Os salmos normais do dia do mês aí, ok? E dentro desse aspecto aí se faz o grande cântico das festividades, né? Por isso que o Salmo 27 ele começa: Deus é minha luz, né? Justamente para nos nortear dentro desse aspecto aí, ok? O mês de Elul, ele é escrito com as letras Aleph, Lamed, Vav e Lamed, né? E por isso que é o acrônimo no sentido de Ani, Ledodi, Vedodi, Li, que significa eu sou do meu amado e o meu amado é para mim, Shir Hashirim 6.3, né? O Zohar, ele nos dá uma explicação sobre a questão do mês de Elul, falando da seguinte questão: o Zohar, né, é o livro do esplendor. Então ele fala, no início do mês de Elul, nós estamos Ahor, Ahor, que significa costas com costas. E ao final de Elul, nós entramos então em Panim, Panim, que significa face a face. Então, o Zohar, ele comenta, de acordo com os ensinamentos do mestre racídico, Sheneuer Zarman Deliad, né, que o rei está no campo, né? Então, a primeira pergunta é costas com costas, ou seja, realmente o Eterno nos dá as costas? Ou somos nós que damos as costas para Hashem? Será que eu dou as costas para o meu próximo dá as costas para mim? Ou simplesmente eu dou as costas para Deus e para o próximo? Então, por isso que o salmista ele fala, né? Quando nós julgamos a nós mesmos, não existe melhor advogado de defesa do que nós mesmos. Então nós arrumamos, né, entre aspas, 1001 desculpas para tentar justificar o porquê disso, o porquê daquilo. Mas realmente a luz, né, já que Hashem é a nossa luz, a luz de Hashem nós não temos como realmente enganar, né, e nem ficar com meias palavras. Na presença de Hashem, nós de fato precisamos e somos reais, porque sabemos que diante do soberano não tem como esconder nada. Então, nesse momento, a sós com Deus, é onde que normalmente nós somos mais verdadeiros e mais francos, né, mais transparentes em conversar com Deus. Então, dentro desse aspecto, o Zohar traz para nós que Ahor, costas com costas, normalmente isso acontece exatamente quando nós nos sentimos ou agimos de formas irados, magoados, abandonados
qualquer que seja o motivo do nosso sofrimento, da nossa aflição, nós temos uma tendência a darmos as costas, né? Por exemplo, né? Puxa vida, logo comigo que foi acontecer isso, eu não estou fazendo nada de errado, caramba! Então, é o momento em que nós damos as costas a Deus, porque nós não estamos concordando com aquilo que Deus está permitindo que venha sobre nós. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou pulando cerca, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, etc, etc. E logo comigo vai acontecer um negócio desse? Puxa vida! Então é um momento que nós agimos e então nós ficamos ahor, costa com costa, ou seja, nós damos as costas a Hashem, certo? Você fez um bem a alguém, por exemplo, né? E essa pessoa, ela retribui com mal a você. Então você responde da mesma forma: puxa vida, eu só fiz o bem para essa pessoa e essa pessoa age dessa forma comigo. Você está dando as costas a ela, né? Então, quando estamos de costas, nós não temos a ideia do estado do outro em muitos aspectos, em muitas vezes, né? É mais fácil acreditar que não somos o único das costas, né? Que somos os únicos que não damos as costas a ninguém, né? É mais fácil pensar que o outro também se virou, então por isso eu dei as costas para ele, ele deu as costas para mim, e também eu estou dando as costas para ele, né? Então esse tipo de pensamento, segundo o Zohar, segundo os nossos sábios, ela é motivada exatamente por esses pensamentos que muitas vezes estão relacionados com discórdias mal resolvidas, sentimentos magoados e relacionamentos desfeitos, né? Um relacionamento amoroso desfeito, um relacionamento de amizade desfeita, etc. e tal, né? Então há essa característica, né? Então, devido a estas questões, né? Muitas vezes fica exatamente aquela questão: eu dei as costas porque ele deu as costas a mim, né? Por isso, a mensagem de Elul, que fala no sentido que o rei está no campo, é justamente para que nós possamos compreender que o rei nunca deu as costas ao seu povo. E por isso que ele está no campo, está ali aberto a todos, né? Para mostrar de forma palpável, por assim dizer, que o rei está no meio do povo, ele está junto com o seu povo. E ele nunca deu as costas a ninguém. Muitas vezes, a nosso tipo de racionalização, né? Nós mentalizamos uma coisa que não aconteceu, mentalizamos uma coisa que saiu dos nossos sentimentos e emoções e achamos que foi aquilo. E acaba sendo, a maioria das vezes, uma invenção das nossas emoções, dos nossos sentimentos magoados, etc. e tal. Então, Elul, ele vem trazer para nós realmente uma mudança de mentalidade, para termos uma mudança de sentimentos, né? Para que nós possamos agir de forma correta. É o mês de Elul que nos ensina a necessidade de estarmos dispostos a nos voltar frente a frente, panim el panim, frente a frente, face a face, certo? Face a face com o nosso Deus, face a face com o nosso próximo, certo? Então o rei está no campo, o nosso Criador está ali, e não importa como possamos nos sentir, ele nunca deu as costas a nós. Tudo o que precisamos fazer é nos virar para perceber que ele não está de costas para nós, mas que ele está de frente para nós. E ele está simplesmente ali, no meio do campo, no sentido de esperando cada um de nós, de nos aproximarmos dele, sermos francos, verdadeiros, falarmos como súditos para com o seu rei,
filhos para com seu pai, né? E dessa forma abrir de fato os nossos corações. O costa a costa que vivenciamos no início do mês de Elul é baseado em nossas percepções equivocadas, nos nossos medos, nos nossos fantasmas, nos nossos temores, que nós vivenciamos esse costa a costa, né? E é por isso que nós muitas vezes ficamos dentro dessa questão, né? Logo comigo foi acontecer isso daí, onde já se viu um negócio desse, né? Então, arror, costa a costas, né? Eu dou as costas a Deus porque Ele permitiu isso acontecer comigo. Eu dou as costas ao meu próximo porque eu não esperava tal ação dele ou algo semelhante, etc. e tal. Então, arror. Mas o rei está no campo para nos trazer exatamente panim el panim, face a face, certo? Para que nós possamos mudar essas percepções negativas e possamos realmente, panim el panim, face a face, possamos finalmente olhar um para o outro, face a face. Por isso que o mês de Elul, ele tem o seu apogeu em Rosh Hashanah, né, onde que é aquela questão de sermos inscritos e selados para um ano bom e doce, mas isso será concretizado e definitivamente selado em Yom Kippur, o dia do perdão, porque é o dia em que nós estamos realmente face a face plenamente com Deus e face a face com o nosso próximo, pedindo perdão a Deus e perdão ao próximo, para que em Yom Kippur seja definitivamente selados para um ano bom e doce. Entendeu? Então, por isso, né, que os nossos temores caiam por terra definitivamente e possamos, assim, olhar um para o outro, né? O radical da palavra face, que é panim, né? Então, o seu radical é pinimiute, que significa interiorização. E por isso, então, face a face, ela tem uma conexão mais profunda, que é exatamente, no finalmente olharmos um para o outro, podemos dessa forma, então, olharmos de uma forma de interiorização, ou seja, olhar um no outro. Esse olhar um no outro é interiorizar-se na vida do seu próximo, na vida com Deus e vice-versa. É Deus se interiorizando na sua vida e o seu próximo, assim como você se interioriza no próximo, o próximo se interioriza a você, através de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, o dia do perdão, né? Isso está em conexão exatamente com a nossa paraxá da semana, Kitavô, né? Em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que somos um. E nós vamos entrar já nessa questão aí de somos um, né? A paraxá Kitavô, ela significa quando vieres ou quando você entrar, que está falando especificamente dentro do aspecto, né? Capítulo 26, verso 1, e até o capítulo 29, verso 8, que é a paraxá da semana. O que ocorrerá é que ao entrar, Kitavô, na terra que Deus, seu Deus, está dando a você como uma herança, você tomará posse dela e se estabelecerá nela, certo? Então, quando você entrar, quando você chegar, quando você vieres, né? Quando vieres à terra, então, o versículo nos fala sobre essa interiorização, né? Você estar sendo interiorizado na terra,
Ou seja, você vai ver a terra face a face. Você vai adentrar, você vai se interiorizar a terra. E a terra ela vai interiorizar-se a você. Por isso, Hashem disse ao povo judeu, não façam as mesmas coisas que os idólatras daquelas nações ali estavam fazendo. Porque se vocês fizerem, a terra vai vomitar vocês fora dela. Certo? Então, é dentro desse aspecto aí, ok? Então, quando, de acordo com a Torá, a entrada acontecer, né, similarmente, em que ponto foi considerado que a nação entrou na terra? Quando as primeiras pessoas chegaram, ou todas elas vieram e se estabeleceram antes de podermos dizer que elas realmente entraram? Qual é o momento, né, desse tal de quando você entrar? Então o Talmud responde da seguinte forma em Hulim 33b. Uma entrada parcial não é considerada entrada. Então, dentro desse aspecto, Rashi explica: quando vocês entrarem na terra, se refere a quando eles conquistaram a terra e a dividiram. Ou seja, de fato, eles adentraram a terra, eles, ao obedecer o Kitavô, quando vieres ou quando você entrar na terra, ela aconteceu literalmente, plenamente, quando, né, lembrando que os nossos mestres falam que o entrar, guerrear, conquistar e dividir a terra demorou em torno de 14 anos, ok? Então, quando entrar na terra, quando que aconteceu isso literalmente? Foi quando exatamente eles dividiram as terras, né, nas tribos, para as tribos, né, Josué, melhor dizendo. Quando ele dividiu as terras para as tribos, e as tribos foram para as suas terras, então aí eles de fato fizeram o Kitavô. Eles de fato entraram na terra. Por quê? Porque eles guerrearam, expulsaram os inimigos, destruíram toda a idolatria. Aí o povo se reuniu para dividir a terra nas porções das tribos. As tribos então foram para as suas porções, e quando cada tribo chegou na sua porção de terra e tomaram posse da sua porção, então aí cumpriu-se de fato Kitavô, quando você entrar, né? E é aí que aconteceu isso daí. Isso nos ensina uma lição importante na nossa vida diária, que nós devemos entrar totalmente e com todo o coração em tudo que fazemos para Deus. Então, o Kitavô agora, né, nos comentários dos nossos mestres, fala para nós quando que nós entramos realmente face a face com Deus. Quando que nós de fato chegamos ali, na presença divina. Quando que de fato, entre aspas, né, nós entramos em Deus. Então, nesse aspecto aí, né, Rashi fala, a vida diária, devemos entrar totalmente e com todo o coração em tudo que fazemos para Deus. Ou seja, tudo que fazemos para Deus, se nós não fazemos com o coração por inteiro, nós não estamos face a face com Deus. Nós não, entre aspas, nós não entramos na presença divina. Significa estarmos realmente panim el panim, face a face. Ou como diz ali, né, os nossos mestres, indo um pouco mais profundo, né, face a face, né, no sentido de no outro, ou seja, interiorizando a sua vida na vida de Deus, interiorizando a vida de Deus em sua vida, com o seu próximo a mesma coisa. Então, por isso é que nós somos, dentro desse aspecto, somos um. E precisamos ser um, né? E tem vários aspectos da vida diária em que nós precisamos vivenciar esta realidade.
sermos um e não divididos, certo? E é importante que nós estejamos sempre zelando por sermos um, ok? Quando uma pessoa emerge completamente em tudo que ela faz, não ocorre apenas uma melhora quantitativa em suas ações, o quanto ela está envolvida, mas uma mudança qualitativa que afeta radicalmente a maneira como ela está envolvida. Ou seja, você envolve aí qualidade e quantidade. Então, são duas irmãs gêmeas que precisam estar sempre presentes. Quantidade e qualidade, qualidade e quantidade. Por quê? Porque quando nós adentramos de todo o coração nas coisas que vamos nos propor a fazer, ó, o silêncio aí. Quando vamos nos propor plenamente a fazermos alguma coisa, e nós vamos fazer de todo o nosso coração. Por exemplo, uma pessoa, ela se dedica, ela fala, vou prestar um concurso. E o concurso vai ser muito bem concorrido. Então eu preciso estudar bastante. Então o que ela faz? Ela se abstém do seu lazer. Ela vai ter uma vida mais disciplinada, vai ter mais horas de estudos, vai se dedicar mais aos estudos com afinco. Então ela vai entrar plenamente de coração naquele propósito. Esse é um exemplo de muitos outros. Ela vai entrar de todo o coração naquele propósito. Então ela vai se dedicar de forma qualitativa e de forma quantitativa para poder alcançar o seu objetivo, que é prestar um concurso e passar naquele concurso. Assim precisa ser em cada questão da nossa vida e principalmente na nossa vida com Deus, nas coisas para com Deus, precisamos fazer desta forma, ok? A fim de atingir um estado de total imersão, que é a entrada, a pessoa deve temporariamente renunciar a qualquer outra preocupação ou interesse e se dedicar ilimitadamente ao assunto em mãos, com devoção e concentração incondicionais. Ela deve se entregar não permitindo que nenhuma inclinação pessoal interfira na pureza do seu ato. Por isso, dentro da questão do nosso serviço a Hashem, Avodah Hashem, o nosso serviço a Hashem, nós precisamos estar realmente conscientes que é um ato de pureza, é um ato santo. E dentro desse aspecto aí, o que acontece? Dentro desse aspecto aí, né, acontece simplesmente o quê? A pessoa precisa ter consciência que o seu momento de estar com Hashem é, de fato, um momento sublime, um momento de grande santidade. Então ele precisa estar conectado, ele precisa estar concentrado nas suas rezas para com Hashem. Vejam bem, amados, o nosso Sidur, vamos dar um exemplo prático da questão das preces, o Sidur, né? As nossas preces diárias. Tem pessoas que têm a facilidade de gravar rapidamente o texto. Não é verdade? Ela grava rapidamente o texto. Ela decora, ela tem facilidade para decorar. Mas há um grande perigo nisso. Por quê? Os nossos mestres, eles falam que, e aqui nós acabamos de ver, temporariamente, precisamos renunciar a qualquer preocupação e interesse. Ou seja, toda e qualquer preocupação e interesse você tem que deixar da sala para fora do local em que você está fazendo suas preces. Você não pode colocar sua preocupação e seus interesses ali. Você tem que ter concentração. Além disso, você precisa se dedicar de forma ilimitada, que é o nosso desafio, aos assuntos da nossa devoção e concentração incondicionais, certo? Se entregar e não permitir que nenhuma inclinação pessoal venha interferir na pureza do seu ato.
Ou seja, você vai fazer as suas preces, você tem que eliminar todo e qualquer barulho, por exemplo, que está ao seu alcance para você eliminar, ok? Você precisa entrar de forma consciente, que você precisa deixar do lado de fora as suas preocupações, seus interesses, seus medos, suas incertezas, e por aí afora vai. E se concentrar nas preces, nas suas preces para com Hashem. O cuidado que a pessoa que decorou precisa ter. Ela pega um texto, por exemplo, em vez dela estar lendo o texto, ela não está lendo o texto, ela não está recitando a prece. Então ela está com o texto na sua frente, mas ela está voando. Ela está falando, decorado, mas ela está voando, ela está olhando, né, se a sala está limpa, se tem teia de aranha lá em cima, se não tem, não é verdade? Olha para o chão, será que o chão está limpo, não está limpo? Ele já deveria estar limpo antes de começar as preces, obviamente, ok? Então, está falando, mas não está presente, né? Então está pensando lá, bom, depois que terminar as rezas aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo, etc e tal, né? Termina a prece, amém, amém, né? Vai tudo mecanicamente. Resumidamente, essa prece, ela nem do papel saiu. O perigo é ela ter caído pro chão. Entendeu? Então, Kitavô diz, quando você entrar, isso significa que você precisa fazer com todo o seu coração. O que diz o Shema? Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Você precisa amar a Hashem. Então você tem que trazer tudo isto para aquele momento. O resto é resto. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Em outras palavras, embora uma pessoa tenha várias camadas por meio das quais ela se relaciona com o mundo e lida com a sua vida diária, ela consegue descamar estas camadas, estabelecer uma conexão direta da alma com o que ela está fazendo. Se ela for bem-sucedida em fazer isto, então ela e sua ação tornar-se-ão uma entidade indistinguível, né? Ou seja, esta conexão que nós precisamos ter com a nossa alma divina, ela precisa superar a nossa alma animal. Nós precisamos ter uma conexão com a nossa alma divina de tal forma que haja uma conexão, entre aspas, entrando na presença divina para a nossa avodá, para o nosso serviço a Hashem. Então isso vai fazer parte do nosso dia a dia, momento a momento, junto com o nosso Deus. A título de ilustração, quando a alma entra no corpo para trazê-lo à vida, existe uma entrada total, de tal forma que alma e corpo se tornam um. Agora, o corpo também está vazio. Ele não é meramente vivificado pela alma. Ele próprio se tornou vivo, porque a alma entrou nele totalmente, de forma que alma e corpo são verdadeiramente um. Ou seja, nesta ilustração, os nossos mestres está dizendo, quando a alma entra no nosso corpo, nós voltamos à vida. Por isso, Modé Ani pela manhã. Graças te dou, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim com piedade, ou com misericórdia. Ou seja, quando nós dormimos, e os nossos mestres falam isso, é o momento da nossa alma ir à presença divina. Momento de recarregar as baterias, uma forma popular de se dizer, para o novo dia que irá surgir. E quando essa alma retorna ao nosso corpo, nós voltamos à vida.
Então, se a nossa alma deixar o nosso corpo definitivamente, o nosso corpo é apenas um corpo morto. É um cadáver. Então, se você está enxergando, você está escutando, você está falando, você está indo e vindo, é porque a sua alma está ainda em você, nesse corpo físico. E é esse, muitas vezes, esse problema que nós enfrentamos. Que muitas vezes nós achamos que o nosso corpo físico é o tudo. E na realidade é nada, porque ele volta à terra, ao pó. A nossa alma é tudo. A nossa alma divina é tudo. Porque ela é eterna. Então, por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel disse, com muita propriedade, se nós alimentarmos a nossa alma divina com a mesma preocupação que nós alimentamos o nosso corpo físico, a nossa alma divina ela vai ser, numa linguagem simples, né, vai ser um verdadeiro super-homem, ou a super-alma, entendeu? Por quê? Porque a nossa alma é ilimitada, ela é infinita. É que nós não valorizamos a nossa alma divina como deveríamos valorizar. Nós valorizamos a matéria, nós valorizamos o corpo e esquecemos da nossa alma. E é isso que ele está nos dizendo aqui, essa mensagem de Kitavô, que a alma, ela ao retornar ao corpo, ela dá vida ao corpo, mas não são duas entidades separadas, elas se tornam uma só. E é nesse sentido em que nós precisamos compreender, né, a lição de Kitavô. Nós devemos entrar em cada mandamento que realizamos e em cada ato com o qual servimos a Hashem. E então nossa observância do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica tornar-se-á viva, literalmente falando. Então, esse é um aspecto que nós precisamos ter de fato dentro desse sentido Kitavô, quando entrares, né? Então, nesse sentido, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala, como primeira lição dessa paraxá, ele nos fala, somos um, baseado exatamente no texto do capítulo 26, verso 1 a 11, onde nos fala ali, Moshe ensina ao povo judeu que os primeiros frutos de suas colheitas, que são o trigo, a cevada, as uvas, o figo, as romãs, as azeitonas e tâmaras, que são os 7 produtos essenciais da terra prometida, tinham que ser levados ao templo e ofertados aos sacerdotes. O Kohen oficiante apresentaria os frutos brevemente diante do altar e depois eles tornam-se seu para o consumo pessoal. Então aqui, né, os primeiros frutos da terra, né, a lição que traz para nós é, dentro da questão prática, né, o mandamento começaria então a vigorar apenas quando todo o povo judeu estivesse assentado na terra. Então é Kitavô. Quando que eles entraram na terra? Quando eles receberam as suas porções, cada tribo foi para a sua porção, cada família foi para a sua porção, e cada família começou a fazer a terra produzir. Então, a partir do momento que eles entraram na porção da sua terra, cada família, cada tribo e cada família, na sua ordem, certo? E começaram a trabalhar na terra, eles tomaram posse da terra literalmente. Então, Kitavô, quando você entrar. Então foi isso que aconteceu. E quando vem o fruto da terra, né? Aliás, o fruto do seu trabalho, né? Da agricultura, então dessa forma, realmente os frutos foram, as primícias, né? São levadas ao templo, né? É o ritual dos primeiros frutos, expressa a gratidão pela bondade de Deus que ele teve para com o povo judeu. Então, é o retorno que eles estão dando a Hashem, né, pelo fruto, pela bondade do Eterno que ele está dando, né? Então, dessa forma, eles levavam ao templo e ali, né, davam aos sacerdotes, aos Kohanim, né, que era um presente para Hashem.
Então ficavam com os sacerdotes, né? Então a razão disso é que o ritual dos primeiros frutos expressa a gratidão pela bondade de Deus, né? Enquanto houver algum judeu, ainda que seja somente um, que não tivesse recebido a sua parte da terra de Israel, o povo como um todo não poderia experimentar a sua plena alegria e a sua plena gratidão a Deus. Por isso que tavou, quando você entrar. Então, enquanto o último judeu não entrou na sua porção da sua terra, dentro da sua tribo, eles não tinham tomado posse literalmente da terra. O mesmo se aplica a nós hoje em dia. Enquanto existir um só judeu, material ou espiritualmente carente, nossa alegria não poderá ser completa. Transportando isso para o Benei Noach. O mesmo se aplica a nós hoje em dia. Enquanto existir um só Benei Noach, material ou espiritualmente carente, nossa alegria não poderá ser completa. Nós estamos falando do verdadeiro Benei Noach carente, não os picareta que muitas vezes aparecem por aí, dando uma de Benei Noach e fica com picaretagem, dizendo que está precisando de dinheiro para fazer uma cirurgia, que não vai fazer cirurgia coisa nenhuma, que está precisando lá de comprar um gás, que não está faltando gás coisa nenhuma, apenas quer ser um sabidão, um sabichão, entendeu? Um aproveitador, um infiltrado. Não é desse que nós estamos falando, não. Por isso, uma das grandes características, né, que está despontando no meio Benei Noach é exatamente esta. Então, se uma pessoa, um Benei Noach, está carente, então a sua região tem um emissário, tem um líder. Então é ele que tem que ser consultado, é ele que vai avaliar aquela pessoa, porque nós não temos como conhecer todo mundo, não é verdade? Então, justamente para evitar picaretagem, e um de fato que está precisando, e a pessoa acaba não fazendo nenhuma tzedakah para ajudar aquela pessoa, por causa de alguém, né, que foi um aproveitador, um infiltrado, né, para poder arrancar, né, dinheiro aí das pessoas, né, e o verdadeiro, aquela pessoa verdadeiramente necessitada acabou sendo prejudicada, como já aconteceu em alguns casos aí, ok? Então, todo Benei Noach, realmente dentro desse escopo aqui, nós precisamos realmente ter essa preocupação e zelarmos por isso, unirmos forças, né? Unirmos, né? Como diz o outro, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Essa é uma realidade. A de Machado está falando aí, usurpador, é isso daí mesmo, né? Usurpador, né? Que aproveita do momento, oportunista, usurpador, e acaba prejudicando uma boa ação que deveria ser dada a uma pessoa que de fato precisa, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, mas nós precisamos também estar preocupados, né? Então, por isso, quando um líder, um emissário, ele chega e fala assim, amados, nós precisamos ajudar uma pessoa, né? Essa pessoa está precisando aí, entre aspas, né? Um exemplo, né? Está precisando realmente aí de um dinheiro, né? Para poder pagar a sua conta da farmácia e poder comprar novos remédios. Então, o que nós vimos aqui, analisamos e calculamos, vai precisar de R$1.000. Então, vamos nos unir, vamos nos somar, vamos nos juntar e vamos resolver essa situação para esse Benei Noach, ok? E então, quando um emissário, um líder, ele de fato chega a público para falar, ele está dando a cara a tapa, entendeu? Então, ele está dando a cara. Então, ele está trazendo segurança, que de fato aquela situação é real e juntos precisamos resolvê-la, entendeu? Então, assim sucessivamente. Então, os flagelos materiais ou espirituais de nossos próximos, e por meio deles ou de toda a humanidade e da criação em geral, devemos nos inspirar e atuar para remediar essa situação. Ou seja, amados,
a nossa preocupação, ombro a ombro com o povo judeu, Benei Noa, nós, Benei Noa, nós precisamos estar preocupados com os flagelos materiais e espirituais dos nossos próximos, né? Também de toda a humanidade, da própria criação, a própria natureza. Ou seja, nós precisamos nos envolver em todos os aspectos para que nós possamos ajudar a resolver pequenos, médios e grandes problemas. Se nós nos dedicarmos a isso, nós vamos realmente contagiar no bom sentido e estimular pessoas cada vez mais a estar participando, no sentido das coisas de Hashem, que é o caso da nova sinagoga do Brooklyn, né? É o caso de a sinagoga A, B ou C, né? Que Benei Noa, ou comunidade Benei Noa, que estão aí, vamos fazer as festividades, né? Tem gastos, nós precisamos de doações para poder fazer estas questões aí, né? Então tá aí, ó, o Pix aí para você enviar, né? A Tzedakah mensal que várias pessoas, né, se prontificaram a fazer, por exemplo, a nossa comunidade, a Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, né? Então envia a sua Tzedakah mensal. Tem outros que envia semanalmente, né? A sua Tzedakah, etc e tal. Segundo a sua possibilidade, segundo a alegria do teu coração, você vai fazendo, pessoas estão fazendo. E isso daí faz com que realmente o amor alegre faz com que venha se multiplicar em grandes bênçãos, né? Um para com o outro, para com a comunidade, para com a humanidade e assim também para com a própria natureza. Somos um. Os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Nós somos um. E nós não podemos, de forma alguma, abrir mão destas coisas aí. Ok? Então, por isso, amados, nessa graça bendita, nós vamos encerrando e deixando aqui o nosso Mazal Tov para os seguintes aniversariantes. O Carlos Garcia, de São Paulo, capital. A Alexandra Ventura, de Bruxelas, lá na Bélgica. A Márcia Xavier, lá do Rio de Janeiro. O Jonathan Urquiza, de Garanhuns, Pernambuco. E a Kaila Eliora, não tenho a cidade dela aqui. Então, aos nossos aniversariantes, Carlos Garcia, Alexandra Ventura, Márcia Xavier, Jonathan Urquiza e Kaila Eliora. Então, fica aqui o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, né? Com a bênção, a proteção, saúde e vigor, vida longa até os 120 anos, principalmente com amor e alegria no serviço a Hashem. Ok? Então, amados, com a graça bendita de Hashem, quinta-feira teremos o nosso novo shiur. Shalom, shalom. Até lá.